Não tenho mais desejo pela minha esposa. Eu não sinto mais aquele desejo sexual por ela. O que pode estar acontecendo? Esse é um dos pontos que eu tenho recebido muitas esposas relatando algumas falas dos seus maridos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Claro, vou relatar alguns pontos aqui e o Daniel Cardoso vai falar a respeito em relação ao que os homens dizem quando ele atende esses homens. Para você que não nos conhece, eu sou o pastor Daniel Cardoso. E eu sou a pastora Edna Cardoso. Nós somos aqui do canal Socorre-me, onde nós ajudamos cristãos na luta contra o pecado sexual, sobretudo pornografia, masturbação, casais, solteiros, enfim. E hoje nós vamos falar 7 causas que pode estar acontecendo que você está perdendo esse desejo sexual pela sua esposa. E o 7º, pessoal, é um dos mais importantes. E nós já vamos começar sem mais delongas, né? A primeira causa. As esposas estão relatando que o marido está sempre estressado e passando por muita pressão no dia a dia e por isso não a procura mais. Isso confere? Exatamente. O nosso cérebro é diferente do cérebro das mulheres. Nós conseguimos fazer uma coisa por vez, não é isso? As mulheres fazem 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, quando o homem está estressado, com um problema financeiro, um problema no trabalho, ele fica focado naquele problema. Então, é como se ele esquecesse os filhos, é como se ele esquecesse a esposa, consequentemente, ele vai dar hiperfoco naquele problema. Entendi. E é importante, e o homem até relatar isso para a mulher também, ter essa conversa, né? Porque a mulher começa a criar vários monstros na cabeça. E aí, tendo essa conversa, não acontece o segundo ponto, onde as mulheres me dizem assim: nós temos problemas no relacionamento. E quando eu questiono, mas que problemas são esses? O marido não relata com detalhes para a mulher, ele apenas fala: temos problemas no nosso relacionamento. E a mulher chega me questionando: que tipo de problemas são esses? Na verdade, o marido, ele não é específico. A mulher é específica. Então, que problemas são esses? A falta de comunicação é um problema. Você falou um detalhe muito sério na causa número 1, né? Essa comunicação que às vezes não tem no relacionamento. Então, esses problemas, muitas vezes, é a falta de comunicação. Outro problema, conflitos não resolvidos. Então, o homem ali tem um problema no relacionamento que tem que resolver, acaba que ele fica empurrando com a barriga. Então, são esses conflitos no relacionamento que acaba tendo esses problemas. E com isso, é difícil manter a chama acesa. E as mulheres também reclamam sobre as mudanças de humor que o marido tem. Nós, mulheres, temos mudanças hormonais todos os meses. Mudanças hormonais acontecem com os maridos? Sim, principalmente quando o homem está envelhecendo, né? Os níveis de testosterona vai baixando, consequentemente, aí vem outros problemas, que são a disfunção erétil, a ejaculação precoce. Com isso, o homem acaba perdendo o interesse pela esposa, acaba perdendo, né? Tendo esse desejo vai diminuindo. Mulheres relatam para mim também que o marido acaba dizendo para ela que diante de todas essas situações ele se preocupa muito com o desempenho sexual dele. Essa preocupação bate no homem? Pessoal, isso é muito sério. É muito sério porque, como eu falei aqui nas mudanças hormonais, com essa questão da disfunção erétil, com a questão da ejaculação precoce, o homem ele fica muito preocupado com o desempenho quando ele não consegue atingir uma ereção. E aí, interessante disso, que a ansiedade aumenta. Então, o homem ele vai para a relação. Teve a disfunção, por exemplo. Aí é a pior coisa que acontece com o homem. Verdade. É a pior coisa. Ele fica mal, fica para baixo, abaixa a autoestima. Né? E aí, na próxima vez, ele fica ansioso, preocupado com o desempenho. Será que vou ter ereção? Será que eu não vou ter? O que minha esposa está pensando? O que ela não está pensando? E aí, acontece novamente. Fica esse ciclo. A ansiedade aumenta, ele não consegue ter o desempenho na qual ele precisa e ele acaba deixando de lado. Então, é melhor eu não ter mais relação, porque toda vez que eu tenho, eu passo por esse trauma, eu passo por essa situação e o desejo vai diminuindo.
E mulheres também me relatam que os homens, os seus maridos, estão muito fadigados. Então não conseguem entender o problema se tudo isso vem do dia de trabalho dele ou por situações que está acontecendo no relacionamento e se encontram sempre exaustivos, não procurando as suas esposas, não tendo relação sexual, afetando assim a comunicação, afetando o relacionamento. Isso acontece? Acontece muito. Essa causa número 5, que é fadiga e exaustão, ela tem relação com a causa número 1, estresse e pressão. Então imagine, o marido fadigado, exaustivo, estressado, com aquela pressão, o que vai acontecer? Falta de energia. Consequentemente, vai diminuir o desejo de ter relação com a esposa. Nós sabemos que esse vídeo aqui ele não vai ser assistido apenas pelos homens, mas sim também pelas esposas. E algo que eu escuto muito das esposas quando elas chegam até a mim, não somente só das esposas, mas até mulheres mesmo dizendo em relação ao corpo. Claro que é mais das esposas, porque como nós tratamos aqui muitos casais cristãos, né, nós entendemos que a relação sexual ela é para o casamento. Então, a solteira também procura também, falando sobre o corpo, né? Mas porém, as esposas, elas relatam que o quê? Não se sente desejada pelo marido e acredita ser pelo corpo, causando aí uma inferioridade, uma baixa autoestima. O homem, ele tem essa relação com o corpo da mulher, se ela tá mais gordinha, se ela tá mais magrinha, se ela tá fora ali de forma, isso influencia muito pro homem? Inclusive, nós fizemos um vídeo, né, que tem relação a isso. O pessoal tá aqui, ó, dá uma conferida. Devido todo esse sistema, essa rotulação que a mulher tem que ser magra, não é isso? Que a mulher tem que ter um corpo esbelto. Isso inconscientemente vai para o emocional do homem. Então, quando a mulher está um pouco acima do peso, a mulher às vezes não se cuida direito. Tem casos que a mulher não se cuida, né? Tem casos que sim, é hormonal, né? Mas inconscientemente o homem tem na mente dele que o corpo da mulher tem que ser aquele corpo violão, o corpo que o sistema impõe que a mulher tem que ser. Ele acaba perdendo o desejo. Eu acredito que isso acontece muito devido à causa 7, que é relacionada à pornografia. Você já entregou logo, né? Que a gente ia deixar um pouco uma expectativa aqui. Mas por que eu estou entregando isso? Porque a maioria dos homens, quando não tem esse problema com a pornografia, e aí é importante a gente abrir isso, porque muitas mulheres, se acaso o marido não tiver esse problema, ele não vai olhar com esse olhar tão relacionado ao que o sistema está implantando, ao que a sociedade cobra. E quando ele tem esse problema, que é a nossa causa 7 que nós vamos falar aqui, isso vem com maior força. Exatamente. A causa 7, a pornografia. Nós recebemos um relato de um casal, em média, casal novo, 25 anos, eles fizeram tudo certinho, esperaram no Senhor, só que tinha um problema. Ele tinha um vício na pornografia. E ele entrou no casamento com esse vício. Depois de 3 anos, ele entrou em contato e me relatou. Falou: pastor Daniel, eu só tive 3 relações com a minha esposa, ou seja, acredito que uma relação por ano. E as relações não foram lá essas coisas. E eu conversando com ele, o que ele me relatou? Ele relatou que ele só tinha ereção vendo pornografia. Quando ele ia para o sexo real, ele não tinha ereção, ele tinha disfunção. Então, essa causa número 7 é uma causa gritante no relacionamento. Porque o homem, ele só fica naquela bolha do vício da pornografia e esquece a esposa dele. E aí tem a mentira da pornografia. Exatamente. Que coloca as atrizes, aquelas atrizes, né, com os glúteos, os seios do grande, tudo perfeito, né? Muitas formas. Muitas formas e tal. E ele pensa que aquilo é real. E olha para a esposa dele, às vezes a esposa dele está um pouco acima do peso, de acordo com a causa número 6, e acaba que ele vai perdendo o desejo pela esposa. Mas isso é correto? Claro que não.
E aí o importante assim, até uma dica para os homens, né? Lembrar que essa esposa, ela pode estar sendo a mãe de seus filhos, que gerou ali tantos filhos, né? Para a alegria da sua vida, alegria do lar, né? Para um cumprimento da promessa de Deus, né? Então, ao invés de eu admirar essas mulheres do vídeo, eu poderia incentivar a minha esposa. A fazer o quê? A fazer uma academia, a cuidar dela, a levantar a autoestima, porque isso envolve muito a autoestima da mulher. Né? Quando ela sabe que o marido ele passa por um problema, isso a gente pode falar num vídeo mais à frente, quando a mulher ela sabe que o marido ele tem um vício na pornografia e ele deseja que por mais que o homem não coloque uma outra mulher dentro do relacionamento, mesmo sendo virtual, ela sabe que ele está desejando aquilo que é virtual e ela começa a se comparar e baixa a autoestima e é onde ela começa a ganhar mais peso e ela deixa de se cuidar. Então o homem ele tem um papel fundamental em ajudar a sua esposa a melhorar a autoestima dela para que ela possa se cuidar, para que ela possa estar até mesmo aí num desenvolvimento melhor para que esse relacionamento seja restaurado. Homens, se você está passando por esse problema, não tem mais desejo sexual pela sua esposa, detalhe, isso é pecado. Exatamente. Isso é pecado. Quando nós não temos relações sexuais com a nossa esposa, isso é pecado. E temos um ponto aqui muito importante. Quando o marido ele deixa de satisfazer as necessidades sexuais da sua esposa, também é pecado. E quando a esposa ela deixa de satisfazer as necessidades sexuais do seu marido, também é pecado. Por quê? Lá em 1 Coríntios 7:3 nos informa isso. Porque o sexo ele foi criado para dentro do casamento. E quando o Senhor ele determinou isso como mandamento e determinou que o sexo é para dentro do casamento, é para que esse desejo ele seja ali realizado, que eu satisfaça os meus desejos, que o meu marido satisfaça os desejos dele dentro do casamento, para que o meu leito ele seja imaculado, que eu não leve nada que tenha manchas para dentro desse leito. Né? Porque assim eu vou satisfazer o meu Deus, eu vou alegrar o coração dele e vou satisfazer o meu marido satisfazer a mim e nós teremos ali um casamento santo diante do Senhor. Interessante essa advertência do apóstolo Paulo. E tem uma frase muito interessante: fazer sexo antes do casamento é pecado. Não fazer sexo dentro do casamento é pecado. E fazer sexo fora do casamento também é pecado. Portanto, se você está passando por esse momento ruim, né, de não ter desejo pela esposa, e se você se identificou com alguma dessas causas, nos procure. Sim. Nós estamos aqui para te ajudar com diversas ferramentas para que você possa vencer essa batalha. Não desista do seu casamento. O Senhor, Ele deseja a restauração do seu casamento, a restauração do seu lar e ter uma família ali feliz. Não permita que o inimigo invista na sua família, mas decida hoje, né, deixar o Senhor restaurar a sua casa, o seu relacionamento com a sua esposa ou vice-versa, né? A esposa ter um relacionamento restaurado ali com o marido, porque nós temos mulheres também com vício na pornografia, né, que pode ser um outro tema, mas invista na família. Esse é um projeto de Deus que você não pode desistir. Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Você vai ser um grande multiplicador desse conteúdo que pode salvar diversos casamentos, né? Te esperamos até o próximo vídeo. Tchau, tchau.